Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, e desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos juntos? És fiel em todo tempo, em todo
precisamos entender. O inimigo, ele vai lutar de todas as maneiras para dizer a você que você não tem valor algum, por causa das nossas fraquezas. Ele usa esta arma contra nós, tenta colocar na nossa cabeça que a gente não tem valor para nada e nem para ninguém. E quando ele convence as pessoas disso, muitas dessas pessoas que pensam que não são valorizadas tentam tirar a sua própria vida. Muitas dessas pessoas que não se sentem valorizadas acabam se tornando vítima de uma depressão severa. Mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Os braços abertos, cravados, a coroa de espinho, a vergonha pública, o sangue que escorreu no seu rosto, no seu corpo, os pregos nos pés, a coroa de espinho demonstra amor por nós. E nos diz de forma bem clara: filho, filha, eu te valorizei na cruz do Calvário. Aplauda o nome dele bem forte. Vamos receber o pastor João para a palavra do Senhor. A paz do Senhor, queridos, boa noite. Boa noite. Vamos estar de pé. Salmo bem conhecido, 119, 105. Essa passagem é bem conhecida de todos nós. Cento 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Podemos assentar. Pai, nós te louvamos por estarmos neste lugar. Pedimos mais uma vez que a tua graça, o teu Espírito, venha agir através das nossas vidas, ministrar sobre as nossas vidas de tal maneira que venhamos receber da parte do Senhor, ó Deus, direção, resposta, luz, que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser possa ser iluminado por essa palavra, pela tua santa palavra, de maneira que possamos enxergar, ver, perceber, além daquilo que está diante dos nossos olhos. Dá-nos a tua graça, fala conosco, que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto, quando fala lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho, nós percebemos aqui duas situações que são presente e futuro. Né? Lâmpada para os pés fala daquilo que está agora próximo àquilo que é presente. Luz para o caminho fala de algo mais distante. Vai iluminar um pouco mais além. Então a palavra, tanto nos ilumina no presente agora, nos traz luz para vivermos o presente, lâmpada para os pés, e nos traz luz também para a questão do futuro, fala sobre o que virá, as coisas que estão por vir. Esta é a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus como esta luz, o que nós percebemos é que luz fala literalmente de saber, de conhecer, de ver, de perceber, de entender. Trevas fala de ignorância. E quando nós observamos então a palavra falando de luz, o próprio Jesus, de João, vai falar isso lá no capítulo 1, que ele é a luz do mundo. E João veio testificar desta luz. E olhando para tudo isso, então nós vemos uma diferença grande, né, entre luz e trevas. E observando a palavra do Senhor, está toda acontecendo. Deus me Pai. E observando a palavra do Senhor, ela vai trazer luz para aqueles que de fato decidem crer na palavra. E crer é uma decisão, né? A fé, o crer, o acreditar, tem a mesma raiz, apesar de pequenas diferenças, mas quando nós olhamos
para esta fé, para este crer, para este acreditar. Acreditar vem de acreditar, de dar crédito. Então, quando você ouve a palavra do Senhor e dá crédito, crê, tem fé e acredita, você vai examinar, você vai estudar, meditar, para poder perceber o que de fato ela nos traz. E quanto mais meditamos na palavra, crendo na palavra, acreditando na palavra, ela mais vai trazer para nós luz, quanto mais meditarmos, principalmente texto que nós não entendemos. É maravilhoso quando você não entende, porque quando você não compreende o que você lê, é ali que você deve mergulhar mais, porque quando vier a luz, a revelação, a compreensão, se você de fato buscar com cuidado, vai ser algo que vai trazer muita vida à sua alma, ao seu espírito, vai trazer muita luz ao teu coração. Então a palavra é tudo isso. E o que nós percebemos é que em 1 João, no capítulo 5,19, esse texto, queridos, ele vai falar de o inverso disso, né? 5,19 do 1 João, da carta de 1 João, o texto vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando nós olhamos para esse texto, jaz no maligno, ou morto no maligno, o maligno tem a ver com trevas, ele é o príncipe das trevas, da ignorância, das trevas. Quando nós olhamos, por exemplo, e eu creio muito nessa compreensão do capítulo 10 e 10 de João, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida abundante. Então, trevas tem a ver com o maligno. João 8,44 também, deixa eu ler rapidamente. João 8,44. Eu particularmente já ministrei muito sobre esse texto, toda vez que eu leio tem algo novo aqui. Diz assim: vós pertenceis ao vosso pai o diabo, Jesus falando para aqueles que queriam ou tinham o desejo de matá-lo. Ele está dizendo: vós pertenceis ao vosso pai o diabo e quereis executar o desejo dele. Aí Jesus vai falar deste príncipe das trevas, deste maligno. Ele vai dizer: ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso o pai da mentira. Então você observa que o diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso, e o mundo jaz no maligno. Quando você observa esses temas e vai pesquisar com mais cuidado, você vai ver que tudo que aí fora está tende a te enganar, te iludir, a fazer com que você não administre o teu tempo corretamente. O tempo de vida é o que você tem de mais precioso, para gastar o seu tempo com coisas que são ilusão. Jesus Cristo, sendo quem Ele era, Ele não gastou tempo nem para se preocupar com, inclusive isso, né, sepultura. Ele não se preocupou com nada das coisas da vida, Ele simplesmente fez a vontade do Pai acima de tudo. Você não vai ver Jesus, né, se preocupando em edificar muita coisa nessa vida, porque Ele sabe que isso aqui passaria rapidamente. Então o mundo lá fora vai tentar te prender para que você gaste todo o seu tempo naquilo que não tem valor. E a Bíblia Sagrada vai dizer isso: aquilo que se vê é temporal, aquilo que não se vê é que é eterno. E aquilo que não se vê está se revelando na Bíblia Sagrada, se revela através da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai abrir os nossos olhos para que nós venhamos enxergar aquilo que é o invisível, como 11:27 de Hebreus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Moisés viu o invisível, ele conseguiu enxergar aquilo que é invisível. Então, na realidade, a Bíblia Sagrada vai nos trazer luz e nos informar acerca da verdade. João 17:17 diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Vocês podem repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então, se a palavra de Deus é a verdade, se ela diz que o diabo é mentiroso, que o mundo jaz no maligno, ou jaz no diabo, então tudo que está aí fora é para nos iludir, nos enganar. E você precisa definir ou decidir em que você vai crer. A decisão é sua. Então preste atenção. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos 11:6
possível agradar a Deus. Jesus Cristo vai detalhar a fé como um grão de mostarda. A fé é como um grão de mostarda. E a fé, queridos, eu creio que está no coração de todo ser humano. A diferença é que uns orgulhosamente dizem não creio, porque eles querem que Deus faça do jeito deles. Mais ou menos isso aqui. Se Deus quiser me convencer, que Ele venha pessoalmente, converse comigo, se revele a mim da forma e tal, e eles não aceitam a forma como Deus se revela. E Deus vai se revelar da forma dele, e quem tiver juízo vai se humilhar e obedecer. Então, na realidade, todos têm esse grão de mostarda. O problema é que alguns vão alimentar ou vão crescer em fé. Lembra do que Pedro falou com Jesus? Mestre, aumenta-nos a fé. Pedro, certa vez, foi chamado por Jesus de algo assim: homem de pequena fé, porque temeste, porque tiveste medo. Então, a Bíblia Sagrada fala de homens de pequena fé, homens de muita fé, porque a fé ela é crescente, ela é como um grão de mostarda, mas ela cresce, ela se desenvolve. E fé é uma decisão. Se você decidir crer na Bíblia, examinar, essa fé só vai ser acrescentada quando você começa a viver e praticar a Bíblia Sagrada e descobrir que ela é toda essa verdade que ela diz ser. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 de João vai dizer que ele é o verbo ou a palavra de Deus. Então, nós olhando para tudo isso, nós vamos ver Bíblia como luz, lâmpada, mundo em trevas, jaz no maligno, e você vai decidir aonde você vai pôr essa fé. A fé é uma decisão. Está lá em Josué, último capítulo 24. Olha o que diz o verso 14 e 15. Agora temei ao Senhor. E preste atenção, porque Josué vai falar de tudo aquilo que é mentira, ilusão, vaidade deste mundo. E ele vai falar sobre aquilo que é luz e verdade. Ele diz: olha, agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Aí olha o que ele diz: deixai os deuses a quem serviram vossos pais da além do Rio e do Egito, e servi somente ao Senhor. Então ele manda deixar deuses, e ele continua: se vos parece mal servir somente ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então a decisão é de cada um de nós. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Ou você vai acreditar em Deus, crer na sua palavra e andar conforme a palavra, ou vamos viver conforme o mundo, e o mundo está cheio de ilusões. Nós temos aí, por exemplo, religiões que pregam sobre reencarnação, e a verdade é que isso é uma grande ilusão, porque se a reencarnação fosse a verdade, o mundo não teria hoje quase 10 bilhões de pessoas, mas a cada ano se multiplicam os moradores da Terra, e nós vemos aí, entre aspas, eu coloco, novos espíritos surgir. Se fosse reencarnação, viria uma repetição sem fim. Mas nós vemos aí o surgimento. Fora isso, nós temos ainda a própria palavra, que é a verdade, dizendo: ao homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso vem o juízo e ponto final. A única pessoa que voltou de fato a estar entre nós foi o próprio Jesus, porque ele ressuscitou, né? E não somente ressuscitou para morrer com Lázaro e outros mais, mas ele ressuscitou para todo sempre, e ele vive está, e é o único que é esta verdade. Então a Bíblia Sagrada vai dizer: se você quiser crer em tudo isso que está aí fora, você crê. Quando o Senhor Jesus veio nos trazer a palavra, ele fala algo interessante, porque ele diz: olha, é chegado a vós o reino dos céus. Não tem nada a ver com religião, reino. E ele vai dizer: ir para todo mundo e pregar o Evangelho. Então nós somos hoje evangélicos, servindo a Deus em determinadas religiões, mas o que de fato Jesus nos propôs foi a palavra dele, o Evangelho, um modo de vida, uma maneira de viver e andar. Cada um decide
se a sua religião está dentro daquilo que é o padrão bíblico, segue lá. Mas primeiramente olhe para a palavra, analise a palavra, perceba a palavra, olhe o que a palavra está dizendo, porque ela é a verdade. E todos que colocarem a fé nessa verdade não vão se decepcionar. Mas então a Bíblia Sagrada nos convida, e Josué diz: vocês precisam decidir em quem vocês vão crer. Ele diz: olha, mas se nos parece mal servir ao Senhor, decidam hoje, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais. E aí nós temos uma infinidade de deuses aí no mundo e fora. Ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele segue dizendo: porém, a decisão dele é essa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então fé é uma decisão. Você decide em que acreditar. E quando você acredita, crê, tem fé, o que você está dizendo para aquilo que você crê? Você precisa examinar com cuidado e decidir, porque imagina isso, né? A gente já viu algumas cenas, e eu já trouxe algum comentário sobre isso aqui. Mas imagina isso: alguém acredita muito, né, no seu time de futebol, mas por mais que seja aqui alguns flamenguistas ou alguns sofredores mais aí, mas acredita lá no Vasco, no Botafogo, enfim, quando ganha é uma festa, mas nem sempre ganha. Alguns estão correndo risco lá de rebaixamento, por aí fora vai. E o outro crê no time, mas está sofrendo porque o time não corresponde à sua fé. Você acredita no time, no meu time é o melhor, isso e aquilo outro, mas não corresponde. Da mesma forma, o inimigo vai te oferecer um monte de forma de crer. Aí a Bíblia vem e diz: olha, há caminhos que ao homem vai parecer perfeito, direito, correto, mas o fim dele é morte. O único caminho que te leva à vida, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, na verdade, nós precisamos decidir, e essa decisão está nas nossas mãos, de crer, de buscar compreender. Aí o ímpio ou o ateu, por seu orgulho, ele nem investiga, e por não investigar, ele não descobre essas verdades. Porque ateu, muitas vezes até os ímpios são inteligentes, porém o orgulho faz com que eles não investiguem. Eles pegam esse livro e descartam esse livro, e muitos que pararam para ler foram convencidos por essas palavras, que aqui está a verdade. Então, quando você descobre essa verdade e você aplica a sua fé nessa verdade, você vai ter resposta à altura e muito além daquilo que de fato essa palavra está nos revelando, porque a eternidade, porque Deus vai muito além dessa palavra. Ele é indescritível, né? A palavra não pode revelar na sua grandeza, na sua infinitude. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a decisão de crer é minha e sua. E quando falamos crer, discute isso. Se eu digo que eu creio, por exemplo, no pastor Salmo, eu estou dizendo que ele é verdadeiro. Se eu digo que eu não creio, eu estou dizendo que o que ele está me dizendo é mentira, estou chamando ele de mentiroso. Então, olha o nível da ofensa que alguns tratam a Deus ou a Cristo. Quando você não crê na palavra, quando você não crê naquilo que Deus fez, na obra de Deus, você está chamando Deus de mentiroso. Então, o fato de você crer em Deus, você está dizendo que Deus é verdadeiro. E quando você não crê em Deus e crê nesse mundo aí fora, que é uma ilusão, você está chamando o mentiroso de verdadeiro e o verdadeiro de mentiroso. Então, quando você crê nesse mundo aí fora, o diabo, ele é sagaz para enganar, para iludir. A Bíblia Sagrada tem um texto, Tessalonicenses, deixa eu achar aqui rapidamente. Tessalonicenses, o versículo, capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai encontrar aqui a questão do anticristo. O anticristo é literalmente aquele que vai se associar
plenamente com o inferno, com o diabo, com o maligno, para enganar. E olha esses textos, eu não vou poder ler todos por causa do tempo, mas escute isso. A partir do versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Então, nós observamos que aquele que detém, aquele que impede que o anticristo se manifeste, eu creio assim, é o próprio Espírito Santo, que ele está sobre a face da terra. E a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. Então o Espírito Santo detém essa avalanche de mentira que vai haver. Então há uma ação do Espírito Santo para deter essa aparição do anticristo na sua plenitude. Mas ele já está agindo aí. Aí o texto segue dizendo, versículo 8: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor descerá com o sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Agora preste atenção nesse nome. A vinda deste iníquo é segundo o quê? A eficácia de Satanás. E Satanás é eficaz em quê? A eficácia de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios de quê? De mentira. Então olha a eficácia do maligno. Esse mundo jaz no maligno. A eficácia de Satanás é muito poder, muito sinal, muito prodígio de mentira. Então a maioria das pessoas que não buscam a verdade, e a verdade, irmãos, a palavra de Deus ela é tão plena e às vezes até ofende alguns, e é bonito a verdade, porque a verdade ela não vai manipular, a verdade não vai passar a mão na cabeça de ninguém. A verdade vai dizer, se você está nesse caminho você vai morrer, se você está nesse caminho você vai para o inferno. A verdade vai dizer o que é a verdade. Pronto. Jesus Cristo foi ofensivo para alguns. Diante dos fariseus ele disse, vocês são sepulcros caiados, por fora são limpinhos, branquinhos, bem arrumadinhos, mas por dentro estão cheios de podridão, porque em vocês habitam o engano, a falsidade. Jesus vai falando no retrato com eles, Jesus Cristo ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Quando uma multidão acha que o discurso dele é muito duro e abandona Jesus, Jesus chega para os discípulos e diz, vós também não quereis ir? Porque Jesus é a verdade. Quem quiser com a verdade, a Bíblia fala que tudo perece, mas a verdade é eterna. A verdade é permanecer para sempre. A mentira pode durar muito tempo aí, enganando uns e outros, mas ela perece. Chega uma hora que ela brota, dá seus frutos, de repente começa a murchar tudo, e ela não vinha. Mas a verdade sempre vai prevalecer. Quantas pessoas não foram enganadas, por exemplo, pelo João de Deus? Eu ouvi pessoas dizendo, e é claro que a mídia não propaga isso que deveria, muitos não propagam, porque muitas pessoas se diziam ser curadas, a parte emocional foi afetada e disseram que estavam curados, que tudo bem, não sei o que, depois a manifestou novamente a enfermidade da doença e viram que era apenas uma ilusão, uma mentira, mesmo cortados, mesmo enfim, padecendo muitos. Então, fujam da mentira, a mentira está aí fora. Jesus Cristo então vai dizer o que? Ele que é a verdade, diz o que? No mundo tereis aflições, mas tem o bom ânimo. Ele não nega essas coisas. Paulo escrevendo, ele diz, olha, Timóteo, toma aí um pouco de suco de uva, de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Paulo era um apóstolo de Cristo, cheio de unção de poder, para curar inúmeros enfermos, mas Timóteo Deus não curava. Tinha um segredo ali que Deus sabia como tratar Timóteo. A enfermidade continuava no Timóteo. O próprio Paulo tinha um espinho na carne que Deus não podia tirar, porque Deus falou, olha, eu não vou tirar, porque se eu tirar você vai se orgulhar e vai se perder na eternidade. Então a verdade, irmãos, ela é franca, ela é clara. E tem muito cristão que vai realmente padecer de enfermidade. Tem muitos cristãos que vão, enfim, passar por muitas situações nessa vida. Mas você precisa perseverar crendo nessa verdade, porque só essa verdade vai te levar à vida eterna, independente das circunstâncias. Eu lembro que um rapaz, já devo ter falado sobre ele, ali em Boa Sorte, um jovenzinho, acho que tinha 17 anos. As pessoas iam lá orar por ele, porque ele estava enfermo. E Deus usava ele para falar com as pessoas. E as pessoas que iam lá orar, ungir, pastor, não sei o que, é que saíam lá chorando, porque Deus revelava coisas tremendas, mas Deus não curou o jovem. Ele morreu mesmo sendo muito. Lembra de Eliseu? Eliseu tinha tanta unção, olha a verdade da palavra. Eliseu tinha tanta unção,
que depois de morto, os seus ossos já secos, alguém passou correndo por lá numa guerra e disseram: olha, vamos jogar esse soldado morto aí, porque não dá tempo de enterrar não. Jogaram esse soldado morto na sepultura de Eliseu, mas quando bateu nos ossos de Eliseu, havia tanta unção nos ossos de Eliseu que o morto reviveu, ressuscitou. Mas a unção não curou Eliseu. Olha os mistérios de Deus. Então, se você não se aprofundar nessa verdade, você vai ter um monte de desculpa para se afastar dessa verdade, mas ela vai continuar sendo verdade. E lá na eternidade, aqueles que perseverarem nessa verdade vão ter todas as respostas da boca do próprio Deus. Vão olhar para a face de Jesus e vão compreender toda a maneira como Ele agiu na minha, na sua vida, na vida de todos. Até aqueles que você talvez achou aí: olha, o Senhor permitiu o irmão fulano padecer, não sei o que, sofrer na cama, não sei o que, mas você vai ver lá na eternidade, você vai dizer: como isso? E ele vai, tem texto, aliás, tem o texto 619 Salmos, o texto vai dizer o quê? Antes de ser afligido, eu andava errado, mas depois que eu passei por terrível aflição, hoje eu ando na verdade, hoje eu ando no caminho certo. Então Deus tem a maneira de corrigir, e essa verdade é plena. Se você crê na verdade, se você depositar a sua fé na verdade, é que ele não está parado. Se você crê na verdade, confiar na verdade, essa verdade vai te levar para a eternidade. Mas se você confiar na mentira, irmãos, que coisa terrível é isso. Imagina você na mão de um médico. Imagina, o médico chega para você e porque gosta de você, é seu amigo, vai falar: não, meu filho, está tudo bem com você, mas ele sabe que tem um câncer lá. Ele sabe que tem uma enfermidade, se você não tratar logo, vai. Aí ele diz: não, está tudo bem com você e tal, tenta se esconder de tudo isso aí. Não é melhor você ouvir logo a verdade, por mais que doa, por mais que faça lágrima voltando no seu olho? Então Jesus diz: essa é a verdade. Você vai bater de frente com a verdade andando pela palavra dele. Agora o mundo aí fora vai fazer muita festa. O mundo aí fora vai usar muita maquiagem. O mundo aí fora vai se pintar bastante para mostrar aquilo que não é. Mas o Senhor está procurando corações que queiram, amem a verdade, que queiram andar na verdade. Jesus Cristo chegou a dizer isso: eu tenho muitos filhos que não são deste aprisco, vocês não estavam ali em Israel. Eles estão espalhados por ele. E ele vai dizendo sobre algo semelhante a isso que eu vou dizer. Muitos filhos, por quê? Porque eles amam a verdade. Quando eles descobrirem a verdade, eles agarram essa verdade e não largam mais. Mas tem gente que, pelo orgulho, pela insensatez, por falta de dar atenção à palavra, vão sendo iludindo e indo de mal a pior. Eu quero encerrar trazendo um texto que está, deixa eu ver, texto de Romanos, no capítulo 3. Olha como esse texto fala sobre a questão da verdade. Como Deus exige crer, acreditar nele, porque ele é fiel. Eu vou ler a partir do verso 1, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todo sentido. Primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então veja, a palavra de Deus foi confiada aos judeus e foi trazida até nós. A palavra de Deus está aqui, ó. Quem tiver juízo que creia. Então a palavra de Deus lhes foi confiada. Pois que, se alguns foram incrédulos, ou seja, não creram, não acreditaram em Deus, a sua incredulidade, olha a pergunta que ele faz: aniquilará a fidelidade de Deus? Não. Se você crê em Deus ou não, é problema só seu. A decisão é só sua. Deus nunca vai deixar de ser verdadeiro e fiel. Independente das suas situações, ele vai continuar fiel, verdadeiro, como sempre foi. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, e ele não vai mudar. Então, a sua incredulidade ou a minha incredulidade no mundo inteiro não vai mudar, não vai aniquilar a fidelidade de Deus, aquilo que ele é. E Paulo segue: de maneira nenhuma vai aniquilar essa fidelidade, essa verdade. Aí ele segue dizendo: olha, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado quando falares e pensas quando julgares. Eu vou ler o 7, que diz assim: se por causa da minha, olha o que está dizendo, se por causa da minha mentira sobressai a verdade de Deus, irmãos, eu não vou nem
andar com cuidado. O que ele está dizendo? Por causa da minha mentira, ou seja, por eu não acreditar em Deus, por eu acreditar nesse mundo de ilusão e viver nessa mentira, vai sobressair a verdade de Deus. Por quê? Vai vir sobre mim o juízo. Eu vou padecer toda a verdade de Deus. Tudo aquilo que ele escreveu vai acontecer. Seja comigo ou seja com o mundo aí fora. A verdade não vai deixar de ser manifesta, independente da minha credulidade ou incredulidade. Então, a minha mentira vai de fato manifestar mais ainda. Agora, Deus como tem manifestado. E nós temos visto só cegos que não veem, cegos. Paulo fala, abre-lhes os olhos do entendimento, né? Cegos mentalmente, não enxergam essas verdades eternas de Deus. Então, quando você crê na palavra, e aí eu vou só encerrar lá em 1 Reis, eu acho que é o 18. Adianta você crer de forma errada? Olha, o Reis 18 tem um embate conhecido de todos nós. Elias e os profetas de Baal, tem aquele embate ali. E aí os profetas de Baal, eles creem, eles têm uma fé maior do que a minha e a sua. Imagina se nós crêssemos em Deus como esses homens creram aqui. Olha o que esses homens fizeram. Versículo 25, disse Elias aos profetas de Baal: escolhi para vós um dos novilhos e preparai primeiro, porque sois muitos. Veja bem, Elias era um só. E havia uma multidão que cria errado. Preste atenção nisso. Lá fora tem uma multidão criando errado. Aqui nós somos um número muito resumido. Se nós compararmos a multidão do mundo e a multidão de cristãos, eu não sei, hoje fizeram um cálculo de mais ou menos 2 bilhões de cristãos que há no mundo. Há mais ou menos aí, se houver aí aproximadamente 10 bilhões, tem 8 bilhões ainda que não creem. Nesses 2 bilhões que creem, ainda há um monte de dificuldade. Está misturando todos os tipos de cristãos. Há muitos que creem ainda de forma equivocada, não corretamente, conforme a Bíblia diz. Então aqui nós temos aqui mais ou menos essa porcentagem. Elias sozinho, diante de 850 profetas de Baal, e o texto vai dizer, porque eles eram muitos, né? Aí o texto diz assim, versículo 26, tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram, eles começam a orar, invocaram o nome de Baal. Desde amanhã, então pensa comigo, começaram cedo, ficaram invocando até meio-dia. Imagina se você passar amanhã orando a Deus, o que vai acontecer na tua vida? Com certeza você vai ver a glória de Deus, milagres vão acontecer se você buscar Deus de verdade. O texto diz que eles estão orando de manhã até meio-dia, dizendo assim: Baal responde-nos, porém não houve voz, ninguém respondeu, e eles saltavam ao redor do altar que tinham feito. Chegou ao meio-dia e Elias começou a zombar deles. O profeta então começa a zombar deles, clamar em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, meditando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite que o desperte. Então eles creem de uma forma terrível. Olha a fé que eles têm. Aí o texto segue. Assim eles clamaram em altas vozes, retalharam com facas os seus corpos em lanceiras, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Então eles começam a derramar sangue próprio, invocando o Deus deles. Nessa fé absurda, entre aspas, colocada numa pessoa totalmente equivocada, errada, que é uma ilusão, uma mentira. Passou o meio-dia, continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então eles foram até a tarde, passaram o dia clamando. Olha a fé. Mas o que adianta você decidir colocar a fé em mentira, colocar a fé naquilo que é uma ilusão? Então a Bíblia Sagrada nos chama para colocarmos a fé na verdade. E a Bíblia fala: nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. A verdade nunca vai mudar. Pode ser uma multidão que crê nela, ou pode ser só um. Ela vai permanecer sempre. Ela não depende dos outros. A verdade não depende de ninguém para ser verdade. Ela é pronta. E é por isso que Jesus, o Pai, são eternos, porque eles são a verdade. A verdade é eterna. Ela não cessa. Então, se você depositar sua fé na verdade,
Você nunca vai ser iludido. Eu vou ler aqui só para ensinar o texto ainda, porque Elias ora, ele é rápido, né? Aí quando Elias ora, o texto diz assim: quando chegou a hora da oferta de cereais, Elias aproximou-se, versículo 36, e disse assim, orando, né? Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Então olha isso. Primeiro, os sacerdotes de Baal foram ensinados da forma errada, creram da forma errada, se cortaram, derramaram, ou seja, nada aconteceu. Elias vem e fala isso: eu fiz todas essas coisas segundo o quê? Segundo a sua palavra. Porque ele fez segundo a palavra, e a palavra é a verdade. Então, se você andar com você precisa meditar para viver segundo essa palavra. É essa a mensagem do Reino dos Céus. Viva segundo essa palavra, porque você compromisso com essa palavra. Ele diz: segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Ele arrumou o altar, ele mandou jogar, eu fiz tudo segundo a palavra do Senhor. E aí, enquanto ele estava orando, responde-me, Senhor, responde para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste fizestes voltar o seu coração. E aí ele está orando, e então caiu fogo do céu. E a resposta veio diante de todos, porque Elias confiou naquilo que é a verdade. Ele não depositou a sua fé em uma mentira. Irmãos, que coisa triste é as pessoas acreditarem em uma mentira, né? A gente tem visto aí algumas cenas que são terríveis. São cenas onde o diabo consegue iludir a mente humana de uma forma tal que a pessoa chega a uma loucura tão grande de acreditar, por exemplo, que um homem possa ser uma mulher, que uma mulher possa ser um homem. Fazem operações, mudam um monte de coisa, mas nada vai ligar no interior. É aquilo que Deus fez, irmão. Busque a verdade na palavra, se firme na verdade que é a palavra, fuja das mentiras desse mundo. Caso contrário, por mais que você acredite, esse mundo e tudo que está aí fora, Pedro declara o seguinte: porque o mundo está preparado para o fogo. Tudo isso aí vai ser um dia destruído e queimado, mas serão salvos deste mundo todos aqueles que creram, confiaram e receberam a verdade da palavra do Senhor. Jesus Cristo declarou: aquele que crê em mim, este tem a vida eterna. Creia nesta verdade, assuma esta verdade, tenha compromisso com Ele acima de tudo. E Ele é tão duro, meus irmãos, nas palavras. Às vezes eu olho para Jesus e eu falo assim: eu queria estar mais perto dele, para aprender mais com Ele. Mas Ele é tão duro que Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele chega para mim e fala assim: se você não deixar pai, mãe, filhos por amor de mim, você não é digno de mim. Ele é a verdade, né? Você amar mais seu pai, sua mãe, seu filho, você não tem como mais do que ele, seus bens. Ele fala assim: ó, alguém que vai deixar fazenda, bens, por amor de mim, não é digno de mim. Não. Ele é primeiro na sua vida, ou ele não é. Então coloca essa verdade em primeiro lugar na tua vida, e aí você vai desfrutar de vida eterna, de uma alegria, de uma paz que não se encontra em lugar nenhum, só na pessoa de Cristo Jesus. Só na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe, Deus os guarde. Decida crer na verdade. Coloque a mão sobre o teu coração, deixa eu orar com você e com você. Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua presença, e eu peço que por tua graça e misericórdia os teus filhos possam ter firmeza, decisão firme de crer na única e soberana verdade entregue a todos nós, a tua palavra, Jesus Cristo teu Filho, essa revelação maravilhosa que nos é trazida através do teu Espírito. Pai, nós te glorificamos por teu cuidado, por tua atenção a todos nós, por tua graça sobre todos nós, e que essa palavra possa alcançar corações, vidas, de maneira que decidam pelo menos meditar, pelo menos examinar a tua palavra, para descobrir essas verdades eternas que são discernidas, escondidas por detrás destas letras, a revelação do teu Espírito, a revelação do Reino dos Céus.
Eu peço graça e misericórdia sobre cada vida que está, e que esta palavra possa produzir fruto em cada coração, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. E mais uma vez aplaude o nome do Senhor Jesus para louvar. Aplaude o nome para Ele. Queridos, Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos estar de pé, encerrando esta reunião desta noite. E até segunda-feira, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, nosso salmo. Amém. Faz assim com suas mãos. Que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de prosperidade. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Senhor te livre das setas que voem de dia, de todas as tentações que vêm à noite, na madrugada, todas as perturbações enviadas. Que o Senhor te livre de todo mal. Guarde a tua entrada, a tua saída, te proteja. Que todos os que aqui estão e que ouvem a minha voz tenham suas vidas, suas famílias protegidas por essa bendita graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam